Olá a todos, sejam bem-vindos de novo ao nosso estudo de Provérbios e hoje nós vamos para o capítulo 2 aqui e nós estamos olhando aqui especificamente para os versículos 3 e 4. Também vamos olhar, eu espero, a epístola de Tiago, mas vamos começar primeiro lendo o capítulo 2. Versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu oro, Senhor, eu oro por essa geração que me escuta, por esses vídeos. Senhor, eu oro para que eles conheçam a Cristo. Ó Senhor, que eles sejam belos exemplos da sua graça. Que eles tenham um conhecimento tão aguçado do seu amor. Uma grande apreciação por seu Filho e sua obra de redenção. Eu oro, querido Deus, que nos próximos anos o Senhor os vigie e proteja eles e guie eles. E depois, Senhor, como todos nós, que o Senhor os leve para casa na glória, na glória. Agora, Senhor, por favor, nos ajude hoje a entender isso. Esse texto maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Então, na nossa última lição, nós analisamos a oração, porque esse é o tópico aqui. E depois a gente foi até 1 Reis e a gente viu como Salomão orou, pedindo sabedoria, e como Deus concedeu de forma abundante as petições dele, muito além de tudo aquilo que ele poderia ter pedido. Então agora, eu quero que apenas a gente olhe para a passagem aqui por um momento, e depois nós vamos para o livro de Tiago, e vamos ver algo muito semelhante lá no Novo Testamento. Então, ele diz aqui no versículo 3, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Após o versículo 4, teria o versículo 5, que nós temos, é claro, a resposta de Deus, o que Deus promete. Mas é isso que eu quero que você veja, jovens, que existe aqui, versículo 3, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. É isso que eu quero que você veja de novo, de novo e de novo. Se você passar por um tempo comigo aqui, você vai ouvir muito sobre sabedoria de Deus, e essa é a nossa esperança, não é? Eu quero dizer, eu odiaria pensar que vivia em um mundo como este, com um Deus que não era soberano sobre a minha vida. E ainda assim, a minha força, o meu encorajamento vem do fato que Ele é. Eu também sou encorajado e fortalecido, e eu fixei a minha esperança no fato que a minha salvação não depende das minhas obras, mas depende da obra perfeita de Jesus Cristo em meu nome. Tendo dito isso, também, nós devemos manter um equilíbrio e reconhecer que nas Escrituras, você e eu, nós podemos fazer escolhas. E essas escolhas têm um impacto nas nossas vidas. É uma verdade muito grande. Agora, existem escolhas diárias que você, de fato, não vai nem perceber que você está fazendo. E então haverá escolhas monumentais na sua vida. Mas em ambos os casos, o que nós fazemos pode determinar, bem, como a nossa vida vai andar. E isso é que é uma liberdade. Mas também é motivo para uma reflexão solene. Pense que nossas escolhas são importantes. Agora, apenas olhe o que ele diz. Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. É um grito forte, vindo de um forte desejo de que esse grito
seja de fato o resultado do que está acontecendo no seu coração. Então deixa eu te fazer uma pergunta. E eu deveria passar um tempo com você. Se eu passasse um tempo com você, o que eu ia ouvir você pedindo? Assim, a principal coisa que eu ia ouvir você pedindo. Você é um jovem, eu tenho certeza que você pediria presentes de aniversário, de Natal. Você estaria pedindo o dispositivo mais recente ou o jogo que, sei lá, o quê. Não há nada de errado com isso. Mas quanto eu ouvi saindo de você um sincero, apaixonado, mesmo metódico, perseverante clamor por sabedoria. Você entende? É disso que você precisa. E se você não reconhece isso, então você está andando por um caminho errado e você precisa reconhecer a sabedoria. A pessoa que reconhece isso vai se entregar à oração e ela vai olhar para si própria e ela vai ver que ao redor dela e perceber que está dentro de mim. Ela vai olhar para si mesma e vai dizer, eu não sou capaz em mim mesmo, e ela vai clamar pela sabedoria de Deus. E quando ela estudar a palavra de Deus e ela não puder entender ou não puder de fato reunir e aplicar o que Deus está dizendo, ela vai clamar por sabedoria. Então deixa eu fazer uma pergunta. Se eu te seguisse por aí, quantas vezes eu ia ouvir você clamando a Deus por sabedoria? E se você dizer, Brother Paul, não muito, bem, então precisa mudar. Você sabe, você pode sentar aqui e falar sobre tantas coisas diferentes, mas eu acho que eu acabei de dizer para você fazer é o seguinte: pare de depender da sua própria sabedoria. Comece a buscar a Deus e parta disso, clamando a Deus. Ele usa a palavra clamares e as palavras alçares a voz, literalmente, levante sua voz, levante sua voz. Eu sempre digo às pessoas quando eu estou ensinando os alunos, eu digo, você sabe, sua vida de oração, talvez não uma impressão, mas as petições na sua vida de oração vão me dizer muito a respeito do seu coração. Se você está clamando por coisas físicas para a sua necessidade temporal e assim por diante, não há nada de errado com isso, tem a hora certa para isso. Jesus disse, você sabe, que nós devemos pedir pelo pão diário. Ele disse isso, mas tem a hora certa. Mas é isso que vai ganhar, isso está ganhando destaque na sua vida? E se sim, isso mostra a direção do foco da sua vida, que é temporal, terrestre e um tanto carnal. Agora, mais uma vez, precisamos orar por essas coisas, oro por todo tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, o que deve ser proeminente, deve ser, em primeiro lugar, a preeminência na nossa vida é clamar para conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus e andar na sua sabedoria. Agora, ele diz aqui, se você olhar no versículo 4, se você a procurar como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Agora, eu já te ensinei sobre o paralelismo hebraico no livro de Provérbios. É tipo uma declaração ser feita, assim, ó, em seguida, uma declaração muito semelhante vai repetir, que diz quase que exatamente a mesma coisa, usando uma terminologia diferente. E frequentemente é o objetivo. O objetivo é adicionar uma ênfase infinita e definir de forma mais clara o que está dizendo. Então ele dá mais ênfase, ele está dizendo, colocando mais ênfase. Eu vou procurar como a prata. E eu vou procurar como tesouro que está escondido. De novo, eu vou usar uma ilustração que eu usei com os meus filhos muitas vezes, você sabe, quando eu digo para eles, você sabe, como está indo a leitura diária da Bíblia de vocês, como está a busca de vocês pela sabedoria, então eu vou perguntar a eles, e se eu dissesse para vocês que eu enterrei uma libra de ouro aqui no quintal, mas e se eu enterrasse essa libra de ouro, ou um tesouro no quintal? Mesmo sem vocês saberem onde está enterrado, e mesmo sem eu enterrar numa profundidade muito grande, não é de fato que vocês iam cavacar todo o nosso quintal para descobrir onde está esse ouro? Então eles dão um sorriso um para o outro e dizem, sim, pai, é isso que nós íamos fazer. Bem, então quanto mais nós devemos ser diligentes e até apaixonados em buscar a Deus, em busca da sua sabedoria, sabedoria de Deus. E se você voltar comigo, se apenas olharmos aqui no capítulo 3 de Provérbios, versículo 13, feliz o homem que acha a sabedoria. Você sabe que existem muitos homens que são ricos, famosos, são fortes fisicamente e não são abençoados. Não são felizes, eles não estão contentes, eles são miseráveis. Mas diz aqui que, com certeza, que o homem que acha sabedoria é abençoado.
Diz, o quão abençoado é o homem que adquire o conhecimento. De novo, você sabe que nós temos essa repetição, é a mesma ideia. E basicamente, quão abençoado, feliz é o homem que descobre, que adquire o conhecimento de Deus e a vontade de Deus e aplica essas coisas à sua vida. Diz, quão abençoado, feliz, porque você de fato não pode nem descrever quão abençoado e tão grande é. Apenas em uma tarefa, mas não é apenas em uma tarefa, mas permeia em todos os aspectos de sua vida. Há uma sensação de bem-aventurança em todos os lugares. E ele continua, veja o versículo 14. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Você trabalharia por prata? Tenho certeza que você trabalharia. Você trabalharia para ter prata sem limite, uma quantidade infinita de prata. Tenho certeza que sim. Você sim. Bem, então, quanto mais você deveria trabalhar para encontrar a sabedoria? Diz que o lucro é melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Não apenas ouro, não apenas qualquer tipo de ouro, mas o melhor ouro, a melhor prata. Ele está usando termos do antigo mundo do Oriente Médio, coisas que de fato eram os emblemas da riqueza e prosperidade. Ouro, prata e as joias. Mas ele vai nos dizer que o que nós estamos procurando, se nós encontrarmos em sabedoria, excede muito em todas essas coisas boas. Ele diz no versículo 15, mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. Você acredita que a sabedoria é o maior lucro do que a prata? De melhor ganho do que o ouro fino? Você acredita que é mais precioso do que joias? Você acredita que você não pode encontrar nada nessa terra que se compara à sabedoria de Deus? E você diz, sim, brother Paul, está bem, prove. Me explique como essa sua crença de fato afeta a sua vida. Me diga o que você faz, porque no final nós não fazemos o que de fato nós falamos. O que você faz para provar que realmente acredita e busca a sabedoria de Deus e que essa busca vale mais do que todas as coisas do mundo. Eu não quero que você se sinta mal, porque eu quero que você saiba. É convincente para mim também, e é convincente para qualquer homem, que nenhum de nós busca a sabedoria de Deus, nenhum de nós busca a Deus como nós deveríamos buscar. Mas deveria ser para alguns emblema de sinceridade na nossa vida. As pessoas deveriam poder ver em mim essa verdade, pela maneira como você, jovem, vive, pela maneira como você, jovem, vive o seu relacionamento, por exemplo, com a palavra de Deus. Posso dizer que você considera a sabedoria de Deus preciosa? Agora, eu só quero dar uma pequena nota aqui. Eu amo esse texto. E uma vez que a sabedoria é uma espécie de sombra ou um tipo de pessoa de Jesus Cristo, eu adoro olhar para essa passagem dessa maneira. Quão abençoado é o homem que encontra Cristo e o homem que ganha Cristo. E o seu lucro é melhor do que o lucro da prata, e o seu ganho é melhor do que o ouro fino. Aquele Cristo, a pessoa de Cristo, não o que ele pode fazer por mim, mesmo que ele possa fazer muitas coisas, mas a própria pessoa de Cristo é mais preciosa do que joias. Você entende? Nem quero que você, estudante, me escute, jovem, ouça com atenção. Eu não quero que você seja cheio dos provérbios e não cheio de Cristo. Eu prefiro ter você cheio de Cristo e meio que assim, um pouco imaturo com as coisas da sabedoria. Você entende? Cristo é proeminente e é por isso que eu passei muito tempo anteriormente explicando que provérbios, esse não é o alvo principal a uma perseguição, por exemplo, a um monte de princípios que te dá a melhor vida aqui agora. Agora, esta é uma perseguição depois de Cristo. Primeiro conheça Deus, conheça a sua vontade de viver e viva para a sua glória. Porque, em última análise, a nossa religião não é um conjunto de princípios. A nossa religião é uma pessoa. A nossa devoção é para uma pessoa, não um conjunto de princípios. Isso que faz o cristianismo tão diferente de tantas religiões no mundo. Essas religiões são tudo sobre fazer isso, não faça aquilo e salve-se por intermédio das suas obras, dessa religião.
E a nossa religião é sobre um Salvador que nos salva com a sua vida e a sua morte. E nós buscamos conhecer a sua vontade, procuramos conhecer a sabedoria, simplesmente porque nós queremos honrar a Ele, porque nós o amamos. E eu posso dizer isso, jovem, sempre que eu tiver que definir eu mesmo assim para conhecê-lo, eu passei dias procurando por Ele. Aqueles foram dias bem gastos. E embora Provérbios sejam um livro maravilhoso, mas é de pouca ajuda para nós sem Cristo. Sem Cristo. Então, o que está nos dizendo na passagem no versículo 13, 4, está nos dizendo que nós não podemos ser apáticos. Nós não podemos ser apáticos em relação à sabedoria. Temos que perseguir a sabedoria. E como fazemos isso? Por intermédio do estudo da palavra de Deus e da oração. E nós não fazemos isso por intermédio de 3 anos de treinamento num seminário. Nós fazemos isso por todos os anos da vida, estudando as Escrituras e vivendo uma vida de oração. Aquelas duas coisas, a palavra de Deus e a oração. Agora, no que diz respeito à busca de sabedoria, que não é só pular da prateleira e entrar na sua mente assim, ó. Há uma passagem em Provérbios que eu acho que é muito, muito útil. Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Há tantos homens, há um infinito de coisas conhecidas por Deus que não são conhecidas por nós. E com relação a qualquer assunto, Deus não precisa procurar, Ele realmente não precisa. Ele sabe quando nós dizemos que, por exemplo, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, estamos dizendo, e Ele sabe tudo, exaustivamente, completamente, perfeitamente, e Ele sabe imediatamente. O que significa? Ele não tem que calcular, Ele não tem que procurar um assunto, ele não gasta uma fração de momento pensando nisso e desenhando junto de nós os nossos pensamentos, mas Ele sabe exaustivamente, imediatamente e sem esforço. Mas veja que não somos nós, não somos Deus. E nós precisamos procurar coisas. Quando estudamos a palavra de Deus, não é tão fácil. Há coisas em que nós temos que trabalhar e você tem que estudar e finalizar, e pode levar anos para entender uma certa passagem, mas vale a pena. E em seguida, há situações na nossa vida em que não fazemos imediatamente, não vamos saber o que fazer e nós teremos que extrair das Escrituras, onde pode haver um texto no Antigo Testamento, um texto no Novo Testamento, pode ser uma série de textos, um tema geral nas Escrituras, e nós vamos ter que olhar para lá, meditar sobre isso e tirar e aplicar corretamente. Agora, Deus não precisa fazer nada disso, que Ele já sabe. Tudo, como eu disse, imediatamente, exaustivamente. Mas não fazemos, nós não fazemos e precisamos procurar. Mas a Bíblia diz algo que é muito encorajador, é a glória dos reis. Procurar isso, um assunto. Há muitas coisas ignóbeis neste mundo. Deixe-me dizer isso. Você sabe, de novo, eu não vou... Olha, eu não vou fazer um pronunciamento abrangente contra todos os jogos de videogame, coisas assim, mas muito desse material é ignóbil, não é nobre, não é de alta qualidade e personalidade, caráter, não é de grande valor, não é uma empresa nobre. Pode ser divertido, suponho que por um tempo, e de novo, devemos manter um equilíbrio, mas não é um empreendimento nobre, mas a Bíblia diz que o empreendimento mais nobre de todos é buscar sabedoria, e eu diria que isso por si só aponta para a pessoa de Cristo, para você procurar, para conhecer toda a glória de Deus, como é revelada em Deus. A maior revelação é no seu Filho, e honrar Ele com uma vida de sabedoria. Então, jovem, ouvi uma história há anos e anos atrás, eu vou terminar com essa história, como não vamos chegar ao livro de Tiago hoje, então vai ficar para a próxima. Um professor nos disse um dia, em uma palestra, que era... isso há 30 anos atrás. Ele disse que foi criado como um garoto pobre que não tinha muito do que se gabar. E quando ele era criança, ele foi para a escola pública
E ele voltou diante, assim, antes. E ele disse, um de seus professores, eu acho que ele estava na segunda série ou algo assim, ele disse, esse professor disse para toda a classe, se houver alguém aqui nesta classe que esteja interessado em fazer algo que mais de 95% das pessoas no mundo nunca fizeram, venha falar comigo depois da aula. E ele pensou consigo mesmo, olha, eu sou um cara pobre, com essas roupas assim esfarrapadas, eu de fato não tenho nada para me vangloriar. E ele pensou, eu realmente gostaria de ser alguém que fez algo que a maioria das pessoas nunca fizeram. E então ele foi depois da aula e ele perguntou ao professor e ele disse, leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E ele fez. E ele se tornou um cristão e acabou se tornando um professor. E eu acho que, olha, você sabe o significado da palavra nobre? Tem a ver com integridade de alta qualidade, um rei de alta qualidade, de uma maneira real. Você gostaria que essas palavras descrevessem você e o curso da sua vida? Então, a melhor maneira de fazer isso é procurar a palavra de Deus com propriedade de conhecer a Deus e conhecer o seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Essa é a coisa mais nobre que você pode fazer, e aqui está a coisa incrível. Quando você faz esta tarefa mais nobre e você dedica a sua vida a ela, isso vai criar nobreza de um jeito, assim, em muitas as áreas da sua vida. Você sabe, olha, que realmente nós não vivemos em uma sociedade que fala muito sobre nobreza, honra, integridade, dignidade. Todas essas palavras parecem ter sido mortas na nossa sociedade. Como eu disse uma vez, parece que nós desenhamos uma faca e desenhamos e empurramos por intermédio do coração, da formosura, da nobreza e da integridade. Mas não tem que ser assim com você. Pega as Escrituras e isso fará a diferença. Estude o livro de Provérbios, estude os evangelhos, estude as epístolas, estude a lei, estude os profetas e se torne um homem, uma mulher de grande nobreza. Bem, Deus te abençoe, eu vou deixar vocês irem e quando voltarmos, vamos, por causa dos versículos 3 e 4, vamos correndo para Tiago e ver um exemplo do Novo Testamento sobre oração e sabedoria. Então, é um privilégio estar com vocês. Tenham um grande dia.